Disse Jesus: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por isso, pode cair o mundo, como acabamos de ouvir, não é? Mas o nosso coração está em paz. Porque Jesus é a nossa paz. Graças a Deus por isso. Vivemos num mundo atribulado. Sujeitos estamos também, porque vivemos neste mundo, a passar por tribulações, por problemas, por dificuldades. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Ele teve muitas aflições aqui. A maior aflição que ele suportou foi ali no Calvário, quando ele deu a sua vida por nós. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus sabe o que eu sinto no meu coração num momento como este, quando estamos juntos aqui, cultuando ao Senhor. E eu fico pensando o que será que vai no coração e na mente de cada pessoa que está aqui, durante esses momentos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento. Agradeço ao pastor Carlos, nosso pastor. Quando eu não estou aqui, os irmãos podem estar certos de que eu estou em alguma outra igreja aqui da nossa região, ou mais longe daqui também. E graças a Deus, no momento, todas as igrejas da nossa associação estão com pastor. A Missão em Pedreira já está com o seu novo pastor Raimundo Carlos Fernandes, que já está residindo ali com a sua família. A primeira igreja de Atibaia decidiu adotar aquela missão, pagando o salário do pastor e o aluguel da casa. E agora nós estamos sendo desafiados a ajudar a missão a levantar o templo para que logo tenha condições de se mudar e ficar livre do aluguel. Então, graças a Deus, a nossa igreja aqui tem ajudado, outras igrejas aqui da nossa associação também. E nós esperamos até o final do ano ver aquela missão se reunindo no seu próprio local. Será uma grande bênção, será uma grande festa. A primeira igreja de Mojimirim também estava sem pastor, estávamos dando ajuda ali, convidando pastores para pregar lá. Agora, no segundo sábado de agosto, será o culto de posse do novo pastor, Wilson Roberto Caetano, que estará assumindo. Ele já está ajudando a igreja lá, mas a posse oficialmente será no dia 14 de agosto. Eu peço que os irmãos se lembrem de orar pelas igrejas aqui da nossa associação, da nossa região. Graças a Deus pelo envolvimento na Mega Trans, Jesus Transforma. Eu gostaria de ter estado aqui ontem à noite, mas eu estive lá em Paulínia, na reunião do Jubão, e nesses 2 últimos sábados foi lá na Central de Paulínia, também como apoio a todos aqueles que estavam envolvidos e estão envolvidos nesta campanha missionária. E nós tivemos lá um culto ontem à noite com mais de 430 pessoas, sendo que mais de 200 eram voluntárias do projeto missionário. Foi uma grande bênção e uma experiência muito boa. Houve o culto aqui também, graças a Deus, e na igreja no Jardim Aeroporto. E nós ficamos sabendo ontem que a campanha aqui na nossa região teve a segunda maior participação do Estado. A primeira foi em Ribeirão Preto durante a convenção, ou antes da convenção. E a segunda maior foi aqui da nossa região. Devemos continuar orando por esse trabalho e por todos que estão envolvidos, porque é um trabalho de âmbito nacional, promovido pela nossa Junta de Missões Nacionais, com o apoio de todas as convenções e das igrejas do nosso querido Brasil. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3.
nós vamos ler aí no final do capítulo 3, a 7ª carta que Jesus enviou à igreja. São 7 igrejas, a última é a igreja em Laodiceia. Interessante que essas 2 últimas cartas, a penúltima, a igreja Filadélfia, se refere, parece que a igreja, que nós diríamos, melhor das 7. É uma carta muito especial, essa penúltima aí, da igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, tudo indica que a igreja de Laodiceia e a igreja de Éfeso parece que eram as mais difíceis, mas o Senhor tem uma palavra muito especial para essas igrejas também. E aí no capítulo 3 de Apocalipse, começando no verso 14, nós lemos assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta, como eu disse, é uma carta bastante dura, mas que tem no seu conteúdo uma das mais lindas palavras que nós temos registrada no livro do Apocalipse e na palavra de Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava enferma, com muitos problemas, com muitas dificuldades. O Senhor se apresenta de uma maneira semelhante em todas as cartas, começando assim: isto diz. E aqui ele diz, se apresenta como o Amém, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Outra versão diz assim: eu te conheço. Na verdade, o único que pode dizer isso a respeito de nós é o Senhor. Às vezes nós pensamos que nos conhecemos, mesmo convivendo durante muito tempo, e um dia nós nos surpreendemos. Às vezes falamos uma coisa que aquela pessoa não esperava que nós falássemos. Ou a pessoa faz uma coisa que nós esperávamos que ela não fizesse. E nós nos surpreendemos. Porque nós nunca vamos nos conhecer completamente. Nunca. Com certeza. Mas o Senhor não. O Senhor diz: eu te conheço. Eu conheço o teu assentar, o teu levantar. O salmista tinha essa consciência quando ele ora lá no Salmo 139, dizendo: Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. É assim que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor nos conhece. E é assim que ele se dirige ao líder espiritual daquela igreja, se referindo à igreja, dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei que nem és frio nem quente. Era a situação daquela igreja. Eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, ora que palavra dura. Mas a igreja estava cheia de si, dizendo: rico sou, de nada tenho falta, estou enriquecido. Não sabes que és um desgraçado, que és miserável, pobre, cego e nu. Isso que
que tu dizes ter será reduzido a nada, será reduzido a zero. Mas o Senhor não descarta. Ele diz: aconselho-te. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. A verdadeira riqueza não é a que tens, é a que eu posso oferecer. Vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Você pode estar muito bem coberto, mas Deus está vendo além, porque Deus vê o íntimo, Deus vê o coração. Nós vemos as ações, Deus vê as intenções e as motivações. Nós vemos o que as pessoas fazem, Deus vê por que nós fazemos. As pessoas ouvem o que nós falamos, Deus sabe por que nós falamos, o que nos levou a falar, qual a nossa motivação. Não há nada em nós que esteja encoberto diante do Senhor. O Senhor tudo vê, tudo conhece. E Ele diz: unge os teus olhos com colírio para que vejas. Abre os olhos. Às vezes nós pensamos que estamos vendo tudo, sabendo tudo, e o Senhor está dizendo: abra os olhos para que veja. O Senhor quer isso. E Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O Senhor castiga não é por raiva, não é por ódio, não é isso não. É para disciplinar, é para nos ensinar, é para nos moldar. E Ele nos adverte: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, queridos, são palavras assim aparentemente duras, mas palavras para chamar atenção, palavras para colocar no lugar certo, no caminho, na direção que o Senhor tem para nós. Mas eu quero destacar no verso 20, esta palavra de Jesus, quando Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu tenho pensado muito esses dias sobre esse texto e sobre esta palavra, a voz de Jesus. Como é importante a voz. Não só cantando, mas falando. E eu fiquei pensando na voz. Como é difícil quando a gente perde a voz. Essas últimas 3 semanas foram muito difíceis para mim. Uma gripe muito forte, rouquidão, tosse. E a gente fica incomodado. A voz faz falta. É bom usar a voz. Quem nunca se emocionou ouvindo a voz de alguém? Eu estava pensando nisso, me lembrei dos meus tempos lá no seminário no Rio de Janeiro. Helena lá em Goiânia, eu lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Telefone, seminarista, não tinha dinheiro para pagar telefonema naquele tempo. Quando conseguia uma ligação e falava, e eu ouvia a voz dela, eu quase caí o telefone da minha mão. Não é, amor? A voz assim. Mas os tempos passam, e eu estava me lembrando, aqui perto, São Paulo, mas uma das nossas netinhas, quando ela era bem pequena, um dia eu pego o telefone e ela no telefone lá do outro lado: vovozinho queridinho, o telefone quase caiu. Ai, a gente sente uma emoção. Então, quando a gente ouve a voz, ninguém precisa dizer de quem é a voz, você ouve, você já identifica a voz. Agora, eu vejo Jesus aqui dizendo: as minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Olha aqui a maneira de saber se alguém é ovelha de Jesus ou não. Quem é ovelha, ouve a voz. Entende a voz.
Eu conversei com um colega um dia, ele disse que fez uma viagem para Israel e teve a oportunidade de chegar perto de um rebanho de ovelhas. E estando lá, ele se lembrou desse texto. E a palavra de Deus diz, Jesus disse lá em João que as suas ovelhas não ouvem a voz de estranhos. Ele disse, vou fazer um teste. E ele perguntou para o pastor de ovelhas que estava lá, como é que ele devia falar. E o pastor de ovelhas disse, olha, o senhor pode pegar o cajado, levantar o cajado e dizer, mná, mná, mná. Então me dá. E ele pegou o cajado, passou na frente, as ovelhas ali, deitadinhas, bonitinhas. E ele começou a passar na frente do rebanho, com aquele cajado, dizendo, mná, mná. As ovelhas nem levantaram a cabeça. Ele passou para lá, passou para cá, nada. Isso não é possível. Ele entregou o cajado para o pastor. O pastor pegou o cajado, pastor daquele rebanho. Chegou ali, olhou para as ovelhas, levantou o cajado, começou a caminhar dizendo, ná, mená. As ovelhas começaram a se mexer, foram se levantando, de repente todas se levantaram. Ele disse, mas por quê? E eu falei o mesmo que você falou. Ele disse, mas é que as ovelhas não conhecem a sua voz, elas conhecem a minha. Aquele pastor contou isso, eu disse, mas como é maravilhosa a palavra do Senhor. Exatamente isso que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E sabe qual é o problema de muita gente hoje que pensa que é ovelha? É que está ouvindo vozes estranhas. Vozes que não são do Senhor Jesus, o bom pastor. Estão saindo do rebanho, estão saindo do caminho, estão se afastando do bom pastor, porque não estão ouvindo a voz do bom pastor, que é Jesus. Jesus está, através desta carta, alertando a igreja em Filadélfia, em Laodiceia, dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém chegar na sua casa, simplesmente bater a porta, você abre? Sem perguntar quem é? Sem saber quem é? Claro que não. Nós procuramos cercar de, não é? Providenciar segurança, portões, chaves, grades e tudo por segurança. A pessoa simplesmente toca a campainha lá, você abre? Não, você quer saber quem é. A pessoa pode falar, você não conhece, você não reconhece a voz. Jesus, eu estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Ele não entra à força. Ele não obriga ninguém. Por isso que ele diz lá no Evangelho, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não diz, você tem que vir. Você é obrigado a vir. Não. Ele diz, se alguém quiser. Por isso que ele diz, quantas vezes eu quis e tu não quiseste. Porque ele não obriga. E nunca vai obrigar. Mas ele diz, eu estou à porta e bato. Você já percebeu alguma vez Jesus batendo a porta do seu coração? Eu dou graças a Deus. Deus conhece o meu coração. Louvo a Deus por isso. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sei o que teria sido da minha vida se eu não tivesse feito isso. Não sei. Se eu não tivesse conhecido a Jesus. Minha família vivia mergulhada na mais profunda idolatria. Que nós não conhecíamos nada da palavra de Deus. Mas como eu louvo a Deus, porque um dia Deus alcançou um dos meus irmãos, e depois uma das minhas irmãs,
E assim Deus foi alcançando a nossa família. E eu sei que isso já aconteceu com muitos que estão aqui. Mas sempre quando eu olho para um auditório como este, até os últimos que estão lá na galeria, que grupo bonito de adolescentes, jovens, irmãos, e eu fico pensando, será que todos aqui já ouviram e já atenderam a voz de Jesus? Mas eu já ouvi isso desde a infância, eu já aprendi sobre Jesus. Não basta saber, não basta ouvir, é preciso abrir o coração. Não basta ter os ouvidos abertos para ouvir, é preciso ter o coração aberto para receber. É preciso ter a disposição sincera para crer. É preciso ter uma decisão firme para se entregar com confiança. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz. Mas basta ouvir? Não. Ele disse: abrir a porta. Ouvir a minha voz e abrir a porta. Não é ouvir e ficar com a porta fechada, e ficar com o coração fechado, e ficar indiferente. Quem sabe se distanciando cada vez mais. Mas para isso é preciso um ato de vontade. Por isso Jesus, se alguém quiser vir após mim, precisa exercitar a vontade. Todos os milagres que Jesus fez foram condicionados à vontade das pessoas. Jesus chega para um leproso e pergunta: queres ficar limpo? Ele podia dizer: por que o senhor me pergunta isso? É claro. Não. Ele só disse: quero. Jesus disse: ser limpo. Um cego chega perto de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? O cego diz: que eu tenha vista. Vê, a tua fé te salvou. Você já expressou a sua vontade assim para Jesus? Senhor, eu quero o teu perdão. Senhor, eu quero a certeza da salvação que só o Senhor pode dar. Senhor, eu quero a tua direção para a minha vida. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. É preciso querer. É preciso exercitar a vontade. É preciso tomar uma decisão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer ter comunhão conosco. Esta expressão aqui, entrar na sua casa, cearei com ele, significa estar em comunhão. Mas ninguém pode tomar esta decisão por nós. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Eu ainda estava lendo e fico impressionado com essa experiência narrada lá no livro de Êxodo. Quando Deus começou a enviar aquelas pragas sobre o Egito, que coisa terrível. Depois, a primeira praga, quando as águas se tornarem sangue. Eu fiquei imaginando, aqui descreve tudo, o Nilo, as fontes, tudo virou sangue. Eu fiquei me lembrando, quando nós estivemos lá, a gente dentro daquele navio, dentro lá do Nilo, imagina se de repente aquele ali tudo virasse sangue. E a gente olhasse para aquele mar de sangue, que coisa terrível. Foi a primeira praga que Deus mandou sobre o Egito. E o povo o faraó não se quebrantou. Deus enviou a segunda praga, rãs por todos os lados, nas casas. Imagina você entrando na casa, você vendo em todo canto rãs, e as rãs iam morrendo, iam apodrecendo. Que coisa terrível, é triste até de pensar. O faraó ficou apavorado, chegou diante de Moisés e disse a Moisés e Arão: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés, preste atenção nisso, Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti das tuas casas, de sorte que somente fique água no rio? Olha a questão que Moisés colocou diante de Faraó. Ele perguntou:
Quando que você quer que eu ore por você e pelo seu povo, para que cesse essa praga de uma vez? O que Faraó disse? Agora. Não. Faraó disse uma palavra só. Amanhã. Você acredita? Só uma palavra. Amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Você quer ficar com as rãs? Fique. Eu conversava com um jovem um dia, funcionário de um banco, muito alegre, muito bem. Quando eu falei com ele sobre Jesus e a importância de entregar a vida a Jesus, ele me ouviu muito bem, foi uma boa conversa. E no fim eu perguntei: você não gostaria de tomar uma decisão? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Você não gostaria de entregar a sua vida a Jesus? E confiar nele como seu Salvador, o único que pode perdoar os seus pecados? Ele bateu no meu ombro e disse: pastor, garanto para o senhor que eu vou fazer isso. Mas não agora. O senhor compreende, eu sou jovem, né? Quero aproveitar a vida. Mas quando eu perceber que está chegando no final, eu vou fazer isso que o senhor está falando. Aí eu coloquei a mão no ombro dele e disse assim: e você pode me dizer quando que vai ser o final? Se você dormir essa noite, você tem certeza que vai acordar? Amanhã? Quanto tempo você vai viver? A palavra de Deus diz: não sabeis o que vos acontecerá amanhã. E nós não sabemos nem o que acontecerá hoje. Um colega nosso lá de Volta Redonda, uns anos atrás, passou um domingo feliz na igreja, pregou um sermão, foi uma bênção, foi uma festa naquele culto à noite. Voltou para casa, lanchou com a família. Quando a esposa acordou, ele estava morto. Morreu dormindo sem dar um gemido. Um colapso cardíaco. Quem não está sujeito? Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Faraó disse, Moisés perguntou: quando orarei por ti e pelo teu povo? Ele disse: amanhã. E você? Quando é que você vai realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus? Quando? Ah, eu sou muito jovem. Eu sou adolescente, eu sou jovem. Lembra o que eu falei? Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha menos do que todos vocês que estão em cima. Eu tinha 10 anos de idade. Nunca me esqueço disso. E aos 11 anos fui batizado. Deus tem me sustentado esses anos todos. E você? A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo de Deus não é amanhã, não é mais tarde. O tempo de Deus se chama hoje. Você já percebeu alguma vez Jesus falando ao seu coração? Chamando você? E você por algum motivo vem adiando a sua decisão? A sua entrega? A entrega da sua vida a Jesus. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei em sua vida e cearei com ele e ele comigo. Isto é, estaremos em comunhão. Ele comigo e eu com ele. Jesus quer estar em comunhão com você, mas depende de você. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Já veio, deu a sua vida, entregou-se por nós. E é em nome dele que nós estamos reunidos aqui.
E ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. E eu estou dizendo isso para vocês com plena convicção de que Jesus está aqui. Que Jesus está nos ouvindo. Que Jesus está vendo o meu coração. Que Jesus está conhecendo e vendo o seu coração. Jesus sabe a sua necessidade. Jesus sabe como você entrou aqui. Jesus sabe como você vai sair. Se você disser não mais uma vez hoje, Jesus sabe que você está dizendo não mais uma vez. Mas nós queremos convidar você para dizer sim para Jesus. Para abrir o seu coração e entregar sua vida a Jesus. Porque Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje você veio à igreja. Nós convidamos você que está aqui na igreja para vir a Jesus. Para entregar sua vida a Jesus. Para ouvir a voz de Jesus. E se tornar uma ovelha de Jesus, o bom pastor. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. De maneira nenhuma seguirão o estranho, porque conhece a minha voz. Você já é ovelha de Jesus, bom pastor? Deus colocou no meu coração este desejo de trazer esta palavra hoje. Claro que eu não sabia quem ia estar aqui, não conheço todos que estão aqui, mas Deus conhece. Mas eu tenho certeza que deve haver alguém aqui nesta noite que tem ouvido a voz de Jesus, o chamado de Jesus, e ainda não se entregou a Ele como deveria se entregar. Confiando nele como seu Salvador, como seu Senhor, entregando a Ele a sua vida, dizendo, Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu confio em Ti, perdoa os meus pecados, me aceita, me dirige, toma a minha vida nas Tuas mãos, eu quero ser Teu Senhor de todo o coração. Deus está aqui. Ele conhece os nossos corações. Jesus está aqui. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E o nosso apelo a você nesta noite é este. Escuta a voz do meu Jesus. Segue-me. Vem. Segue-me. Guiar-te-ei à eterna luz. Segue-me. Vem, segue-me.